Agora eu vou resolver exercícios da lista 10, onde nós falamos sobre interferência construtiva e destrutiva e frequência de batimento. Esse exercício fala o seguinte: dois pequenos alto-falantes, A e B, mostrados aqui na figura, são alimentados a uma frequência de 725 Hz, em fase pelo mesmo oscilador de áudio. Os dois alto-falantes começam a 4,5 metros um do outro. Então A está sobre B e ambos estão a 4,5 metros da pessoa que ouve. Mas o alto-falante A ele é afastado lentamente do alto-falante B. A que distância D, o som dos alto-falantes inicialmente produzirá uma interferência destrutiva no local do ouvinte. Então o ouvinte não vai ouvir nada para uma dada distância D entre A e B. Letra B. Se A for afastado ainda mais que no item A, a que distância D, os alto-falantes em seguida produzirão uma interferência destrutiva no local do ouvinte C. Então eu vou afastar A de B mais ainda, de tal forma que eu não consiga ouvir nada onde está o ouvinte. E na letra C, depois que A começar a se afastar do seu ponto original, a que distância D, os alto-falantes inicialmente produzirão uma interferência construtiva no local do ouvinte. Então, para resolver esse problema, vamos aplicar os conceitos de diferença de fase e diferença de caminho. Então, vamos aqui recordar o tópico principal da aula 10, um dos tópicos principais da aula 10, que é a diferença de fase, que foi mostrado para vocês, que resulta de uma diferença de caminho e de uma diferença de constante de fase. Então, a expressão matemática, a lei física, para essa superposição de ondas sonoras que produzirão interferências construtiva e destrutiva é dado por essa expressão. Então, essa letra aqui, φ, significa esse delta é uma variação. Então, a variação da diferença de fase é igual a uma diferença de caminho, que é essa primeira parcela, mais uma diferença de constante de fase. No problema é dito que as ondas elas estão alimentadas pelo mesmo oscilador de áudio. Então, essa diferença de fase aqui é a mesma. Então, delta 2 é igual a delta 1. Então, significa que a diferença de constante de fase vai ser igual a zero. Ou seja, essas fontes são coerentes. Então, resulta da nossa equação que a diferença de fase é igual à diferença de caminho. Então, ΔΦ é igual a 2π dividido pelo comprimento de onda da onda sonora vezes a diferença de caminho. Usualmente, nós nos referimos somente a esse ΔX aqui, x2 menos x1, como a diferença de caminho. Tá? Então, nesse problema, a distância D é justamente a separação entre os alto-falantes e é a nossa diferença de caminho. Então, D é igual a ΔX. Então, D é igual a x2 menos x1. É a diferença de caminho. Então, feito isso, o que nós sabemos é que a interferência destrutiva, para que ela ocorra, para que eu não consiga ouvir nada, que as ondas sonoras produzidas por A e B se sobreponham destrutivamente, é importante que a diferença de caminho, a distância entre as caixas de som, seja um múltiplo semi-inteiro. Eu vou fazer aqui a interferência construtiva primeiro, né? Para que haja interferência construtiva, a diferença de caminho deve ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda, da onda sonora. Então, onde n igual a 0, 1, 2 e 3. E a interferência destrutiva, agora sim, a diferença de caminho, a distância entre as caixas de som, deve ser igual a um múltiplo semi-inteiro do comprimento de onda. Para n igual a 0, mais ou menos 1, mais ou menos 2 ou mais ou menos 3. Veja que aqui esse n pode assumir valores positivos, negativos e nulos. Tá? A mesma coisa para a interferência construtiva. Então, vamos anotar aqui mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3 e assim em diante.
Então vamos calcular aqui a letra A. Ele solicita a interferência destrutiva. Eu sei que a velocidade do som vai ser igual ao comprimento de onda vezes a frequência da onda sonora. Então, o comprimento de onda vai ser a velocidade do som no ar, dividido pela frequência que a caixa de som emite. Então, o comprimento de onda vai ser igual a 344 metros por segundo, dividido por 725 Hz. Lembrando que Hz é 1 sobre segundo. Então, o comprimento de onda para essa frequência vai ficar igual a 0,474 metros. Então, esse aqui é o comprimento de onda da onda sonora. A interferência vai ser destrutiva quando a distância entre as caixas de som for igual a um múltiplo semi-inteiro do comprimento de onda da onda sonora. Então, para n igual a zero, a interferência destrutiva vai ser observada quando a distância entre as caixas de som for meio comprimento de onda da onda sonora. Então, quando a distância entre as caixas for de 0,237 metros, ou aproximadamente 24 centímetros, eu não vou ouvir nada onde está o observador. O segundo ponto, onde a interferência destrutiva ocorre para n igual a 1. Então, a diferença de caminho vai ser 1 mais meio vezes o comprimento de onda. Então, a diferença de caminho será igual a 3,5 vezes o comprimento de onda. Então, a diferença de caminho, a distância entre as caixas de som, vai ser igual a 0,711 metros. Então, para essa distância entre as caixas, eu não vou ouvir nada onde se encontra o ouvinte. Para interferência construtiva, a diferença de caminho tem que ser um múltiplo inteiro do comprimento de onda. Aí eu vou ter a interferência construtiva quando as caixas estiverem umas sobre as outras. Então, para n igual a 0, eu vou ter uma interferência construtiva, eu vou ouvir o som. Para n igual a 1, eu vou ouvir o som novamente. Só que nesse caso a distância entre as caixas tem que ser igual ao comprimento de onda da onda sonora. E essa distância é igual a 0,474 metros, ou aproximadamente 47 centímetros. Então, o que resulta desse exercício é que a interferência construtiva, que é do item C, ocorre no ponto médio entre os dois primeiros pontos da interferência destrutiva. Se nós pegarmos aqui, eu vou calcular para vocês, interferência construtiva para destrutiva para n igual a 0 e n igual a 1. Então vamos aqui, deixa eu acabar de escrever pontos onde ocorrem as interferências destrutivas. Então vamos verificar isso. Então se eu pegar aqui que essa distância da interferência construtiva vai ser 0,237 mais 0,711 dividido por 2. Então, a interferência construtiva vai ser ouvida quando a distância entre as caixas, a diferença de caminho, for de 0,474 metros, que é igual a um comprimento de onda. Então, esse exercício permite você fazer os demais exercícios da seção 16.6. Na lista há 4 exercícios indicados. Eu fiz um, que é o 1634, que não está indicado, mas isso lhe permite fazer os outros 4. Então, tente fazer os exercícios, não confie somente na assistir a videoaula. Estudar não é assistir aula, estudar é praticar.